Oi, turma, tudo bem? Nós vamos estudar hoje, os biomas brasileiros. Nós já estudamos biomas do mundo, agora nós vamos estudar os nossos biomas. E a gente vai começar a aula com uma pergunta. Por que estudar os biomas brasileiros? Qual a importância desses biomas? Conhecer a biodiversidade do país é importante, porque ajuda a compreender os processos de ocupação do território e sua exploração econômica pelos grupos humanos, além de possibilitar intervenções em ações que ameaçam destruir a paisagem natural. Então, primeira coisa, da gente conhecer os biomas brasileiros é como começou o quê? O processo de ocupação do nosso país, através dele, a questão da exploração econômica. Como se faz esse tipo de exploração, se ela é correta, se ela não é correta, as intervenções, as ações que os humanos fazem, em relação a esses biomas aí, tá? Por essa razão, quando estudamos biomas brasileiros, buscamos entender a sua formação natural e destacar os usos desses espaços pelos grupos humanos, já que a paisagem se constrói pelo conjunto de elementos que ali estão, os elementos naturais e os elementos antrópicos. Outra coisa, a gente entender como é que foi a formação desses biomas, porque o bioma ele é o quê? Ele é um conjunto de o quê? De clima, de solo, de relevo. Então a gente já viu o que são os biomas, ele é o quê? Ele é um conjunto de tudo isso daí. Então a gente precisa entender como é que foi a formação deles, tá? É uma outra coisa, vamos lá. Os biomas brasileiros sofrem intensa transformação pela ação humana, tá? Alguns deles podem deixar de existir em pouco tempo, outros enfrentam um processo acelerado de devastação, provocado pela ocupação cada vez mais do território. Então a gente vai ver também que ações são essas que os seres humanos fazem o quê? Nos biomas. Se a gente não cuidar, muitos deles vão o quê? Vão realmente acabar. Ok? Então vamos lá. Nesse mapa aqui, mostra a localização de cada um desses biomas e suas localizações, tá? Então a gente tem o quê? A floresta amazônica, a gente tem a Mata Atlântica, a gente tem a Mata da Araucária, a gente tem o Pampas, chamado também de pradarias ou campos, a Caatinga e as regiões litorâneas. Então esses aí são os nossos biomas. Professora, você pulou a zona dos cocais e o Pantanal. Eles não são considerados bioma? Eles são considerados biomas, sim, tá? Mas eles são chamados de o quê? De faixa de transição. A gente vai falar dele na próxima aula. Além das zonas dos cocais, também chamada de Mata dos Cocais e do Pantanal, a gente tem também o Agreste. Ele não está localizado aqui, tá? Mas também é considerado o quê? Uma faixa de transição. Vamos lá. O Cerrado, que é o nosso primeiro bioma brasileiro. O Cerrado brasileiro tem 2.036.448 quilômetros quadrados de extensão. Ocupa 22% do território brasileiro e está presente em cerca de 10 estados, sendo predominantemente nos estados da região centro-oeste. Então, o Cerrado, a maior parte dele, a gente vai ver no mapa, ele está concentrado onde? Na região centro-oeste do Brasil, mas ele também vai para outros estados. A vegetação é o quê? Bem diversificada e composta por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. A fauna ela é bem diversificada, com aproximadamente 837 espécies de aves e 161 espécies de mamíferos. A gente imagina o Cerrado acabar. Olha quantas espécies de aves
e de mamíferos irão desaparecer. Então isso é muito grave, tá? E uma outra coisa, o cerrado é um bioma que só existe aonde? Aqui no Brasil. Ele não existe em nenhum outro lugar do mundo. Ele é o que? Ele é 100% brasileiro. Outros biomas, né, como as pradarias, como as florestas equatoriais, as florestas equatoriais, a tundra, a taiga, existe em vários lugares do mundo. Mas o cerrado, não. O cerrado ele está sendo ameaçado de extinção. Então, a gente tem que proteger esse tipo de bioma. Vamos lá, o clima. Tropical quente, subúmido e clima tropical continental. O relevo. Planaltos com extensas chapadas. Hidrografia. Os rios que nascem no Cerrado abastecem as 3 maiores bacias hidrográficas da América Latina. Olha só, gente, que importantíssimo também o Cerrado. 3 grandes bacias para a América do Sul, tá? Que é a Bacia Amazônica, a Bacia do Rio São Francisco e a Bacia do Prata. Então, são rios que nascem no Cerrado e, ao longo da sua extensão, viram esses tipos de bacia. Então, acabar com o Cerrado vai acabar também com esses 3 tipos de bacia. A exploração econômica, pecuária e agricultura, que está cada vez mais forte nessa região, né? Porque a região centro-oeste é o que? O nosso celeiro agrícola. Então, precisa acabar com o cerrado para plantar. Ameaça a própria agricultura, a pecuária e o crescimento urbano desordenado. Além de o que? Do desmatamento e de queimadas que acontece muito nessa região. Ali onde ele está localizado, tá? E a fauna e a flora, ela é bem rica, né? É riquíssima, a fauna. A gente viu a quantidade de animais que vivem aqui. E uma característica muito da vegetação, né? A gente pode ver ali, bem arbustivos, né? E algumas árvores bem espaçadas. E muitas dessas árvores, a gente vê que a característica dela é o que? Os galhos são muito retorcidos. Isso é uma característica desse tipo de vegetação, esses galhos muito retorcidos, né? Próprio do cerrado. Vamos lá, a gente tem a Mata Atlântica, que é o nosso bioma aqui onde nós moramos, né? Originalmente, a Mata Atlântica ocupava 1.110.182 km². Estendia por quase todo o litoral do Brasil. Hoje não se estende mais. No mapa a gente vai ver o antes e o depois da Mata Atlântica, né? Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, adentrando o território das regiões Sudeste e Sul. No entanto, atualmente resta 8,5% da formação original. Olha só, de 500 anos para cá ela foi completamente devastada. Com o quê? Primeiro com a exploração do pau-brasil, depois a exploração da cana-de-açúcar, a pecuária, a urbanização desordenada, a industrialização, né? Então isso tudo fez com que a Mata Atlântica fosse o quê? Aos poucos acabando. A Mata Atlântica é um dos biomas com maior biodiversidade do planeta. Olha só, gente, que importante. Por quê? Na Mata Atlântica existe 20 mil, tá? Mais de 20 mil espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? Que só nascem, se reproduzem, se criam nesse tipo de bioma, tá? Então, você acabando com isso daí, são espécies de plantas e espécies de animais que irão também o que? Acabar, tá? Então, a importância da gente o que? Preservar a Mata Atlântica, tá? Um exemplo de animais da Mata Atlântica que quase acabaram: o mico-leão dourado, a arara azul, né? A onça pintada. Foram animais, se não fossem ONGs, empresas particulares, né? A população em geral, até mesmo o governo, ela iria acabar, né? Tiveram que fazer um trabalho demorado para que essas espécies não fossem extintas.
Então, por isso, a gente precisa preservar a Mata Atlântica. A vegetação, floresta tropical e mangue. A fauna, uma das maiores biodiversidades do planeta, apresenta ampla variedade de aves, répteis, anfíbios e peixes. E algumas dessas espécies são endêmicas, só existem lá, o que eu falei lá em cima. Clima, tropical úmido, subtropical e microclimas localizados. O que são esses microclimas localizados? Por ser um bioma muito diversificado, que pega, né, grande parte do Nordeste, do Sul e do Sudeste do Brasil, os microclimas seriam o quê? De acordo com onde ela está localizado, tá? Relevo, mares de morros. O que é esse relevo de mares de morro? A Mata Atlântica está localizada onde? No nosso litoral, tá? Os mares de morro são aquelas ondulações, são os pequenos morros que a gente sempre encontra, tá? Vou dar um exemplo. É como se fosse a metade de uma laranja, como isso daqui, tá? Isso aqui, vamos imaginar que isso aqui é um morro, muito característico no nosso litoral. Por isso é chamado de mares de morros, né? Os mares seriam o nosso litoral e os morros seriam aquelas pequenas ondulações. A gente vai ver logo a seguir nas imagens. A exploração econômica, o extrativismo, a indústria, a agricultura e o turismo. As ameaças, a extração de madeira, a pesca predatória, o comércio ilegal de espécies de animais, né, que é muito comum, por isso muitos animais foram para extinto, a monocultura da cana-de-açúcar, além da urbanização desordenada e da industrialização também, né? Nesse mapa aqui mostra-se o que? Em verde clara, onde há 500 anos atrás existia a Mata Atlântica. Então a gente vê nosso litoral bastante vasto e até mesmo dentro, né, o interior do nosso território. E o verde escuro é o que se tem hoje de Mata Atlântica. Boa parte aí preservada através de parques, tá? E alguns da fauna, né, o mico-leão dourado e a onça pintada, que quase desapareceram realmente na mata, né? E o chamado mares de morro, nessa fotografia a gente vê assim, as ondulações de pequenos morros, né? E a nossa floresta, né, que é composta dela. Vamos continuar. A gente tem também um outro bioma, que é a caatinga. O bioma da caatinga, ele se localiza predominante aonde? Região nordeste do Brasil. Ocupa uma área de 844.453 km², estendendo-se pelos estados Ceará, Bahia, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e o extremo norte de Minas Gerais. A vegetação da caatinga apresenta galhos retorcidos e raízes profundas. Os galhos retorcidos muito parecido com o do cerrado, mas as raízes são profundas por causa muito dessa vegetação. Ela é muito seca, muito de cactos, então elas precisam o quê? De água para se alimentar. E muito dessa vegetação, ela já tem água para sobreviver, né? Elas são adaptadas também o quê? Para o tipo de clima. Vamos lá. Para acessar as camadas mais úmidas do solo. As árvores são espinhosas. Esse é um dos motivos para os sertanejos andarem paramentados com roupas e chapéus de couro, para evitar ferimentos ao passar pela vegetação. Então, são os cactos, a gente vai ver em imagens aí. Então, muito predominante nesse tipo de região. A vegetação arbustiva com árvores de pequeno porte e cactos. A fauna, grande biodiversidade, o clima semiárido, o solo fértil, relevo, planaltos e depressões, hidrografia, rios temporários. Que os rios temporários são aqueles rios que secam em determinada época do ano, somente quando não há incidência de chuva. Choveu, eles voltam ao quê? A ter o seu curso do rio, tá? Em algumas regiões, esse período pode durar anos. Então, existe época, grande parte ali da região da Caatinga, que não chove há muitos anos. Por quê?
A massa de ar ela não consegue entrar nessa região. Existe o que? O relevo natural, o planalto da Borborema, que é uma barreira natural que faz com que a massa de ar úmida atravesse, tá? A exploração econômica, pecuária, agricultura e turismo, e ameaça o desmatamento. A localização da Caatinga, né, boa parte ali do Nordeste, depois da Mata Atlântica, né, a gente vê a fauna e a flora. Então, os cactos, né, que são muito comuns ali na área, e os pequenos animais que adaptados, lógico, com o clima da região. A gente tem também a vegetação litorânea, estende-se por toda a costa brasileira. Localiza-se entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho. É uma faixa ali, como se fosse uma transição. De extrema importância para a reprodução de um grande número de espécies marinhas, terrestres de água doce, por isso ele é chamado por muitos de berçário da vida. A vegetação litorânea também é conhecida pelo mangue, tá? E é de extrema importância para a nossa vida, principalmente a vida marinha. Por quê? Primeira coisa ali, ele fala que ele é chamado por berçário de vida. Então, muitos peixes, anfíbios, crustáceos utilizam esse tipo de vegetação para se reproduzir, tá? Então, acabando com esse tipo de vegetação, esses animais não têm onde se reproduzir. A vegetação também, ele é considerado um lixão da vida marinha. Então, boa parte de lixos do mar vai para onde esse tipo de vegetação. Então, ali vai o que? Animais e plantas, né? Que vão se decompondo e vai para esse tipo de lugar. Então, que serve até de alimento para a fauna que vive nesses lugares. Então, quem já foi em mangue sabe aquele cheiro podre, aquele cheiro horrível, forte. Não é esgoto, é o que? É isso daí. É o que? A questão do lixão, entendeu? Então vamos lá. É um biosistema de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. A gente vai ver nas fotos. A vegetação arbustiva em sua maioria, a fauna moluscos, crustáceos, peixes, aves, jacaré e mamíferos. O clima tropical úmido, subtropical e microclimas localizados, por ser uma vegetação litorânea por toda a nossa costa, então o clima também é de acordo com cada região. O solo, ele é um lodo salgado e pouco arejado, rico em matéria orgânica com baixo teor de oxigênio. O que é essa matéria orgânica? A decomposição dos animais e das plantas, tá? O relevo, praia e estuário, exploração econômica, pesca e coleta de animais, principalmente os crustáceos, e ameaça, urbanização, construção de portos e turismo, né? Além também da poluição do saneamento, né? Não tratado. O esgoto não tratado também está matando muito a vegetação litorânea. Então a gente pode ver nesse mapa aí que ele pega lá no Amapá do Norte, se estende por onde? Pelo Nordeste, Sudeste e parte do Sul do Brasil. Então aqui mostra o que é a fauna e a flora. Então eu coloquei aqui uns moluscos, né, que são típicos da região. A questão aqui, ó, das praias, as dunas, né, praias e a vegetação. Geralmente essas raízes elas ficam expostas porque elas são responsáveis por pegar toda aquela matéria orgânica que eu falei para vocês, tá? O outro tipo de bioma é o que? É a Amazônia. É o maior bioma do Brasil e é considerada a maior floresta tropical do mundo. Abrange uma área de 6,9 milhões de quilômetros quadrados, já foi bem maior, tá? Desse total, 4.196.943 quilômetros quadrados estão onde?
aqui. Então, a importância da gente preservar esse tipo de bioma. Ocupa, além do nosso país, a floresta na Amazônia tem outros nomes em outros países, tá? Ela também está localizada na Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. O bioma tem numerosos recursos naturais, como madeira, borracha, castanha, peixes e minério. Então, a Amazônia ela é riquíssima, tanto de fauna quanto de flora, tá? Por isso que países do mundo inteiro querem o quê? Explorar a floresta, né? Por ela ter essa diversidade enorme. A gente vai ver para algumas fotografias aqui. A vegetação é diversificada, apresenta formações diferentes de mata de várzea, igapó e terra firme. Então, a Amazônia, a vegetação dela é dividida em três. Quando a gente pensa em Amazônia, a gente só pensa o quê? Em floresta. Não. Ela tem o quê? Primeiro, o igapó, também conhecido como igarapé. O que é? São uma vegetação muito comum na floresta, que são aqueles rios, aonde a maior parte das pessoas utilizam para o quê? Para navegação. Então, o igarapé, ele o quê? É onde também nasce a Vitória Regia. Então, tem muitos peixes ali, né? Tem muitas plantas. Então, é onde a vida marinha na Amazônia ela é riquíssima. Então, essa aí é a primeira tipo de vegetação. A segunda tipo de vegetação é chamada de mata de várzea, que é o quê? A mata ciliar, é a ribeirinha. É onde o solo da Mata Atlântica ele é riquíssimo, onde acontece o quê? A agricultura pecuária. E a terra firme, terra de várzea, desculpa, ela é riquíssima porque acontece aquele processo, como acontece no Rio Nilo, quando acontece as cheias, né? Aí a água do rio, né? Ela volta ao normal, ela deixa o quê? Aquele lodo na beira ali, aonde é feito o adubo para a agricultura, tá? E a gente tem a terra firme, que é a floresta que a gente conhece, que em muitas árvores chega a ter mais de 60 metros, né? Que são a floresta bem densa, aquele tapete verde que a gente conhece. E essa terra firme, o solo dela é podre de nutrientes. Não tem como você plantar ali. Professora, como é que então essas árvores elas sobrevivem? Através do processo de evapotranspiração, né? A maior bacia hidrográfica está ali. O clima é bastante quente, então a evaporação dessa água que forma as nuvens, que formam o que? A água da chuva. E muitas das folhas, cascas de árvore e animais que morrem, o que acontece? O próprio solo, ele puxa esses nutrientes. E assim ele aduba naturalmente o que? Essa terra firme, ok? Vamos lá. A fauna. Maior reserva de biodiversidade do mundo. Clima equatorial, o solo arenoso e pobre em nutrientes, que eu acabei de falar para vocês. Mais rico em matéria orgânica. Aonde? Na mata de várzea, tá? Hidrografia. A maior bacia hidrográfica do mundo. No Brasil, essa bacia ocupa cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados. Além do maior aquífero em quantidade de água, também se localiza ali. Nela estão 10 das maiores rios do planeta, entre eles o rio Amazônia. A exploração econômica, né? A extração, né, de vegetal, a questão do turismo, né? Mais as ameaças, né, que é o desmatamento, queimada, agricultura, pecuária, exploração de madeira e de minerais, a biopirataria, que é o forte lá, e ocupação desordenada, tá? Nosso bioma da floresta amazônica. Então, ocupa o que é considerado o maior do Brasil, ocupa boa parte, né, praticamente quase 50% do nosso território. E a fauna e a flora, né, da nossa região é muito diversificada. Os pampas ou pradarias, que também pode ser chamado de campos, tá?
Conhecido como Pampas ou Pradarias, esse bioma se localiza no sul do nosso país, em territórios também, tá? Da Argentina e do Uruguai, a gente vai ver. Apresenta uma área de 700 mil quilômetros quadrados. No Brasil, o pampa é encontrado somente no Rio Grande do Sul e ocupa cerca de 2% do território brasileiro. Então é muito pequeno, tá? Nele é uma variedade de paisagens, como campos limpos, em que predominam as gramíneas, né, as estepes, florestas estacionais, que corresponde às matas ciliares, as matas de encosta e vegetação arbustiva e árvores incidentais, de pequeno e médio porte. Eu vou mostrar para vocês o que são essas árvores incidentais. São pequenas matas localizadas, tá, nesses campos aí. A vegetação, arbusto, fauna, pequenos animais, clima subtropical, o solo fértil de origem magmática, a chamada terra roxa, uma das os solos mais férteis para a agricultura. O relevo, planícies e planaltos, que são chamados de coxilhas na região. Com relevo diverso, os pampas destacam por sua morfologia de vastas planícies e planaltos. A exploração econômica, né, a agropecuária, ameaça a agricultura e pecuária, além da desertificação, que é um processo de quê? Existe a camada verde do solo. Como ali se pratica muito a pecuária, o gado ele vai pisando constantemente naquela área. O que ele vai fazer? Ele vai matar a vegetação verde e a camada toda de nutrientes. Então, com isso, a desertificação é um dos processos mais doloridos para esse tipo de bioma. E não tem volta. A gente vai estudar, né, a questão da devastação, aí vocês vão ver esse processo de desertificação, tá? Onde ele está localizado lá, uma parte muito pequena do nosso território e no lugar da Argentina. A fauna, né, são dos pequenos animais. Lá no fundo, né, dessa primeira imagem aqui que tem o gado, essas são as florestas estacionais, tá? Desculpa, incidentais. A mata da araucária, também chamada de floresta ombrófila mista. Então, vamos ficar na mata da araucária que a gente guarda melhor, tá? Ele é um ecossistema do bioma da Mata Atlântica. Vamos entender. Existe a Mata Atlântica e dentro da Mata Atlântica tem o quê? A floresta das araucárias, tá? Ele é caracterizado pela presença dominante de pinheiros brasileiros. Então, o nosso pinheiro brasileiro é a araucária. E a gente conhece muito esse pinheiro brasileiro. Porque o que ele dá? O pinhão. O que o pinhão? É um tipo de alimento muito comum no sul e das partes frias. Aqui em Penedo tem muito desse pinheiro brasileiro, tá? Árvores de tronco cilíndrico e reto, cujas copas dão um destaque especial à paisagem. A araucária chega a viver até 700 anos, olha só, alcançando um diâmetro de 2 metros de altura e 50 metros, né, de comprimento. A mata da araucária cobria, há 500 anos atrás, antes dos portugueses e imigrantes chegarem aqui e destruir, cerca de 185 mil quilômetros quadrados. Né? Então, ela é mais concentrada nos 3 estados do sul. Concentrada nos estados do Paraná, 37%, Santa Catarina, 31% e o Rio Grande do Sul, 25%. Em regiões com altitude de mais de 500 metros. Então, é um bioma de clima frio, tá? Caracterizado pela bela paisagem das copas dos pinheiros, essa formação conta atualmente com apenas 410 quilômetros. De 185 mil, só 410. É parcialmente protegido, senão não existiria. Ou seja, que corresponde a 0,22% da área original. Gente, 0,22%. É pouquíssimo. Calcula-se que na década de 30 até hoje, tá, cerca de 100 milhões de pinheiros brasileiros foram derrubados. Para quê? Para fazer casa,
para fazer móveis, que a madeira é excelente, tá? Para usar a madeira para fogueira, muito comum no sul do Brasil. A vegetação: pinheiros com folha aciculifoliada, aquela em forma de agulha que nós já aprendemos. Fauna: pequenos animais, gralha azul, macuco, papagaio, charão. Clima: subtropical. Solo: muito fértil, a terra roxa, né? Proveniente de solo magmático. Relevo: planaltos e chapadas. A exploração econômica: extração vegetal da madeira, né? E a ameaça: agricultura, desmatamento e extração vegetal de forma errada. Ela localizada, né? A gente vê ali que no Paraná é uma concentração maior do que da mata da araucária. E aqui a gente vê o que? A fauna e a flora. Então, olha só como é que é o nosso tipo de nosso pinheiro brasileiro, né? Então, provavelmente, vocês que já foram em região de Nova Friburgo, Petrópolis, também já viu esse tipo de vegetação, ok? Então, a nossa aula, ela termina por aqui. Então, eu espero vocês na próxima. Bom estudo a vocês.